Olá, companheiros, que Jesus esteja junto ao coração de cada um, agora e sempre. Vamos dar continuidade à leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec, que temos feito semanalmente. Estamos na introdução ao estudo da doutrina espírita realizada por Kardec e paramos no item 7, a ciência e o espiritismo. Lembramos a todos que vamos pegar alguns trechos desses itens, mas convidamos a todos a lerem na íntegra, para não perderem nenhuma frase, nenhuma palavra de Kardec. Em um ponto deste item, Kardec nos diz, abre aspas, as ciências comuns se apoiam nas propriedades da matéria, que podem ser manipuladas e experimentadas à vontade. Os fenômenos espíritas se apoiam na ação de inteligências que têm vontade própria e nos provam a todo instante não estarem submetidas ao nosso capricho. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma forma num e noutro caso. No Espiritismo, elas requerem condições especiais e outras maneiras de encará-las. Querer sujeitá-las aos processos ordinários de investigação seria estabelecer analogias que não existem. Fecha aspas. Hoje já temos notícias de que em grandes universidades, grandes cientistas já aceitam, por hipótese, a vida após a morte, a sobrevivência do espírito. Mas muitos ainda não aceitam. Imaginem naquele tempo. Kardec vai comentando a questão da ciência frente às novas questões que o espiritismo trazia, e além dos cientistas dissecarem o corpo buscando a alma e não a encontrando, que são as questões de prova, de prova da existência, muito peculiar a questão da matéria. Há também a questão do orgulho, quando não se aceita que não se sabe tudo, além dos preconceitos da época e até atuais. Mais à frente, Kardec nos diz, abre aspas, quando surge um fato novo, que não se enquadra em nenhuma ciência conhecida, o sábio, para o estudar, deve fazer abstração de sua ciência e dizer a si mesmo que se trata de um estudo novo, que não pode ser feito através de ideias pré-concebidas. O homem que considera sua razão infalível está bem próximo do erro. Mesmo aqueles que têm as mais falsas ideias apoiam-se na própria razão, e é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Os que ontem repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade hoje se orgulha, apelaram a esse juiz para as rejeitar. Aquilo que chamamos razão é quase sempre orgulho mascarado, e quem que se julga infalível coloca-se como igual a Deus. Dirigimo-nos, portanto, aos que são bastante ponderados para duvidar do que não viram e, julgando o futuro pelo passado, não acreditam que o homem tenha chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha virado a última página do seu livro. Fecha aspas. Vejam, amigos, aqui Kardec nos convida a reconhecer que estamos apenas engatinhando no conhecimento de nós mesmos e de tudo que é criado por Deus. Estamos em 2024, no século XXI. Constatamos evoluções no que se refere aos conhecimentos intelectuais, às invenções, porém nos falta o desenvolvimento da asa moral. Então vemos muitas invenções maravilhosas sendo utilizadas ainda de maneira equivocada por todos nós. Estamos falhando muito enquanto humanidade. E o Espiritismo
trazendo novamente os ensinos de Jesus, as virtudes do Cristo, hão de nos favorecer ao equilíbrio na medida em que cada um de nós busque a reforma íntima, busque se cristianizar mesmo. O próximo item, 8, perseverança e seriedade. Kardec nos elucida que o estudo de uma doutrina como a doutrina espírita só pode ser feito com proveito por homens sérios, perseverantes, sem preconceitos, animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado, e nos diz que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade. Mais à frente, diz ainda, abre aspas, quem quer adquirir uma ciência deve estudá-la de maneira metódica, começando pelo começo e seguindo seu encadeamento de ideias. Fecha aspas. Kardec ainda nos informa que os espíritos superiores só comparecem a reuniões sérias. A leviandade e as perguntas ociosas os afastam, e o campo fica então livre à turba de espíritos mentirosos e frívolos, sempre prontos a se divertirem à nossa custa. No último parágrafo desse item, Kardec nos diz, abre aspas, se quereis respostas sérias, sede sérios vós mesmos, em toda a extensão do termo, e mantende-vos nas condições necessárias. Somente então obtereis grandes coisas. Sede, além disso, laboriosos e perseverantes em vossos estudos, para que os espíritos superiores não vos abandonem, como faz um professor com os alunos negligentes. Fecha aspas. Olha só, gente, fica o alerta de Allan Kardec para que nós que queremos estudar o Espiritismo sejamos assim firmes, peguemos com afinco, com seriedade os estudos, busquemos compreender. O Livro dos Espíritos mesmo, como já vimos pelas palavras de Herculano Pires, é um livro que a gente deve estudar, reestudar, estudar ainda mais desde o comecinho, porque temos dificuldades de abarcar ainda todo o conhecimento, toda a maravilha que ele nos traz. E é aos pouquinhos mesmo que vamos ali expandindo a nossa consciência, ficando cada vez mais lúcidos para perceber as verdades que estas obras nos trazem, esta, em especial, o Livro dos Espíritos. Vamos ao item 9, monopolizadores do bom senso. Neste item, Kardec comenta que através da observação, dos estudos sobre as comunicações, com o uso de objetos como a cesta, a prancheta, munidos de lápis, e a maneira porque os dedos do médium eram colocados sobre o objeto, desafiava a mais consumada destreza. Era impossível, da forma como era feita, que o médium ou os dedos participassem da formação das letras, porque os dedos ficavam imóveis sobre o objeto, por exemplo, sobre a cesta, e o lápis preso abaixo e ali trazendo as palavras, inclusive a formação letra por letra, inclusive com conteúdos de uma capacidade superior à do médium que estava ali com os dedos imóveis sobre o objeto. A rapidez também com que eram colocadas as palavras sobre o papel faziam cair por terra qualquer suspeita ou possibilidade de mistificação. Bastava ver e observar com consciência por longo tempo e obedecendo à condição necessária. Esses fenômenos ocorriam de um extremo a outro do mundo, produzindo os mesmos efeitos e davam sobre os mesmos assuntos e nas diversas línguas
respostas idênticas, se não quanto às palavras, quanto ao sentido, realizado por pessoas sérias, honradas e instruídas, que não se prestavam à mistificação, a brincadeiras, e que não tinham nenhum interesse em propagar erros, nem tempo a perder com futilidades. Kardec sempre teve muito cuidado com relação a isso, e todos aqueles aos quais ele buscava para constatar o Espiritismo, essa nova ciência, eram pessoas sérias, eram pessoas que não se prestavam a ociosidades e a brincadeiras, a futilidades, como estão dizendo aqui. No 10º item, a linguagem dos espíritos e o poder diabólico. Nesse item, Kardec esclarece que os espíritos ensinam que não são iguais em conhecimento e elevação moral, sendo que há comunicações benfazejas ou malfazejas de acordo com o espírito que se manifesta. Portanto, não se deve tomar ao pé da letra tudo o que dizem. Cabe o bom senso. Kardec relata que muitos que fazem objeção ao espiritismo deduzem que só tratamos com seres malfazejos cuja intenção é de nos mistificarem. São pessoas que não conhecem as comunicações dadas nas reuniões em que se manifestam espíritos superiores. Lamenta que essas pessoas possam atrair apenas maus espíritos em lugar dos bons, devido suas intenções e sintonias. No mundo dos espíritos, há também desníveis sociais, diferente dos que pensam que as comunicações espirituais são coisas diabólicas. Kardec ainda nos diz, abre aspas, como acreditar que Deus não permita senão ao espírito do mal manifestar-se para nos perder, sem nos dar por contrapeso o conselho dos bons espíritos? As comunicações existem, e se existem, é com permissão de Deus. Como acreditar sem cometer impiedade que Ele só permita o mal com exclusão do bem? Uma doutrina assim é contrária ao bom senso e às mais simples noções da religião. Fecha aspas. Aqui Kardec reforça a importância da razão, do uso do bom senso diante das comunicações. Item 11, grandes e pequenos, Kardec elucida aos objetores que entre os espíritos que se manifestam espontaneamente há maior número de desconhecidos do que dos ilustres e que entre os evocados é muito natural que sejam de preferência conhecidos. Os nomes de personalidades ilustres chamam mais atenção por serem mais destacados. Continua Kardec referindo que acham estranho que os espíritos de homens ilustres atendam ao apelo, ocupando-se de coisas insignificantes em comparação com as de que se ocupavam durante a vida. E Kardec explica que nada há de estranho, uma vez que no mundo espiritual a posição desses homens não lhes dá nenhuma supremacia. Conforme o Evangelho, abre aspas, os grandes serão humilhados e os pequenos exaltados. No item 12, da identificação dos espíritos, ele nos relata que muitos espíritos inferiores apresentam-se com nomes conhecidos e reputados. Elucida que o controle sobre a identidade dos espíritos não é fácil e que se deve fazer através da observação e da razão. Deve-se observar a linguagem, que pode corresponder às características que conhecíamos. São indícios de identidade. Caligrafia é outro indício, mas somente uma observação atenta e contínua pode revelar a identidade de muitos espíritos. Através desse cuidado, dessa observação, e estando o encarnado moralmente sadio, difícil se deixar enganar.
Aqui Kardec nos dá uma dica incrível. Cuidar da nossa moral, da saúde moral. Começando então pela casa mental e sintonizando cada vez mais com Cristo Jesus. Item 13. Divergências de linguagem. Kardec nos diz: sendo os espíritos diferentes uns dos outros quanto ao conhecimento e à moralidade, é evidente que a mesma questão pode ser resolvida por eles de maneira contraditória, de acordo com as suas respectivas categorias, como fariam entre os homens um sábio, um ignorante ou um brincalhão de mau gosto. O essencial é saber a quem nos dirigimos. Novamente, Kardec reforça que o estudo requer atenção contínua, observação profunda e, sobretudo, continuidade e perseverança. Os espíritos superiores não se preocupam com a forma. Para eles, a essência do pensamento é tudo. Item 14. As questões de ortografia. Abre aspas. Para os espíritos, principalmente os superiores, a ideia é tudo, a forma não é nada. Livres da matéria, sua linguagem é rápida como o pensamento, pois é o próprio pensamento que entre eles se comunica sem intermediários. Devem, portanto, sentir-se mal quando são obrigados, ao se comunicarem conosco, a se servirem das formas demoradas e embaraçosas da linguagem humana e, sobretudo, de sua insuficiência e imperfeição para exprimirem todas as suas ideias. Fecha aspas. Um ponto muito interessante esse que Kardec coloca. E até na prática mediúnica, por exemplo, da psicofonia, percebemos através dos estudos que para nós, médiuns psicofônicos, quando damos passividade, fica difícil estabelecer, muitas vezes, essa conexão com espíritos superiores e mais fácil com os espíritos medianos como nós mesmos. Muitas vezes temos dificuldade de captar, devido à nossa inferioridade, os pensamentos dessas entidades superiores. Por isso, a necessidade de nós nos evangelizarmos, buscar na prática uma conduta melhor, para que a gente consiga se afinar com esses espíritos na oportunidade das comunicações. Kardec ainda esclarece que os espíritos ligam pouca importância às puerilidades ortográficas, principalmente quando se trata de um ensinamento profundo e sério. Não se deve concluir, entretanto, que a correção convencional da linguagem lhes seja desconhecida, pois a observam quando necessário. Item 15. A loucura e suas causas. Kardec trata aqui de demonstrar aos opositores, aqueles que em tudo veem perigo, que o estudo sério e dedicado do Espiritismo leva o homem ao equilíbrio, na contramão do que pensam alguns ignorantes que temem que, por muito estudar o Espiritismo, perdem a razão. Kardec nos esclarece que a loucura tem por causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a determinadas impressões. Havendo essa predisposição à loucura, ela se manifestará com o caráter da principal preocupação do indivíduo, que se tornará uma ideia fixa. Essa ideia poderá ser a dos espíritos, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da materialidade de um sistema político ou social. O Espiritismo não tem nenhum privilégio nesse assunto. E vou mais longe, digo que o Espiritismo bem compreendido é um preservativo da loucura. Fecha aspas. Kardec ainda nos elucida. Entre as causas mais frequentes de superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, as desgraças, as afeições contrariadas, que são também as causas mais frequentes do suicídio. Ora, o verdadeiro espírita
Olha as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, em face do futuro que o aguarda. A vida para ele é tão curta, tão fugitiva, que as tribulações não lhe parecem mais do que incidentes desagradáveis de uma viagem. Aquilo que para outro produziria violenta emoção, pouco o afeta, pois sabe que as amarguras da vida são provas para o seu adiantamento, desde que as sofra sem murmurar, porque será recompensado de acordo com a coragem ao suportá-las. Suas convicções lhe dão uma resignação que o preserva do desespero e, consequentemente, de uma causa constante de loucura e suicídio. Além disso, conhecem pelo exemplo das comunicações dos espíritos a sorte daqueles que abreviaram voluntariamente os seus dias, e esse quadro é suficiente para o fazer meditar. Assim, o número dos que têm sido detidos à beira desse funesto despenhadeiro é considerável. Esse é um dos resultados do Espiritismo. Fecha aspas. Vejam a bênção desses ensinamentos de Kardec. Com tanta lucidez e clareza, nos traz a importância da oportunidade da vida e que o Espiritismo bem compreendido nos preserva da loucura e do suicídio. Próximo item 16, a teoria magnética e a do meio ambiente. Aqui Kardec nos relata que muitos contraditores atribuem a teoria das manifestações espirituais a outras causas que não a intervenção dos espíritos. Citam como exemplo os efeitos magnéticos, onde, no caso do sonambulismo, quando o médium amplia suas capacidades, podendo justificar o que diz. No entanto, embora no sonambulismo possa trazer essa condição real no médium, há uma série de outros fatos e ocorrências onde o médium se apresenta como um instrumento passivo. Basta analisar e acompanhar seriamente aos fenômenos como o fez Kardec. Muitas teorias foram apresentadas pelos contraditores, mas, devido à diversidade das comunicações e de médiuns, não se conseguiu provar que as comunicações provêm apenas do médium, sem interferência do mundo espiritual, pois muitas delas eram estranhas e estavam muito acima da capacidade do médium e até dos presentes, pois o médium pode refletir toda a humanidade e até mesmo outras esferas. Entre outros argumentos apresentados por Kardec aos contraditores, há aquele em que o médium não age senão obedecendo a uma influência estranha que não está à mercê de sua vontade, bem como da vontade da Assembleia de Encarnados. Essa influência demonstra com isso a sua individualidade e a sua independência. E o último item, que é o item 17, preenchendo os vazios do espaço. Kardec comenta no comecinho desse item que aqueles que não acreditam na doutrina espírita muitas vezes não conhecem os fatos, ou também que não levam a sério, ficam mais atraídas por uma questão de curiosidade, não se aprofundam, ficam na superfície. Cita Kardec, abre aspas, a ciência espírita contém duas partes, uma experimental sobre as manifestações em geral, outra filosófica sobre as manifestações inteligentes. Quem não tiver observado senão a primeira, estará na posição daquele que só conhece a física pelas experiências recreativas sem haver penetrado na ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos, e os conhecimentos que esse ensinamento encerra são muito sérios para serem adquiridos por outro modo que não por um estudo profundo e continuado, feito no silêncio e no recolhimento. Fecha aspas. Possamos cada um de nós
nos debruçarmos seriamente, lendo palavra por palavra desta obra que tanto há de nos favorecer no nosso progresso espiritual, nossa chance de alcançar um degrauzinho a mais na escalada evolutiva. Queridos companheiros, hoje ficamos por aqui. Esperamos que todos possam pegar o livro, estudar com afinco, como nos foi ensinado aqui por Kardec. Um abraço carinhoso a cada um e vamos ombro a ombro percorrendo esse caminho da evolução. Jesus esteja junto ao coração de cada um.